Olá, tudo bem? Bispo Rueda por aqui, mais uma vez com você na jornada Gênesis ao Apocalipse. Hoje nós vamos encerrar o livro de Deuteronômio. Então, vamos juntos nessa jornada. Já não esquece, deixa teu like aqui, dá um joinha e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. É o nosso devocional, 15 minutos por dia de Palavra de Deus, de Bíblia. Você lê a Bíblia toda em um ano. Vamos lá então? Deuteronômio 32. Incline os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor. Louvem a natureza do nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e nele não há injustiça. É justo e reto. Procedam corruptamente contra ele. Já não são seus filhos, e sim suas manchas. Procederam, corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim suas manchas. E geração perversa e deformada. É assim que vocês retribuem ao Senhor todo povo tolo e insensato? Não é ele o pai de vocês, que os adquiriu, que os fez e estabeleceu? Lembrem-se dos dias da antiguidade, atentem para os anos de sucessivas gerações, perguntem aos seus pais e eles informarão, aos seus anciãos e eles lhes dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns aos outros, fixou as fronteiras dos povos segundo o número das tribos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Ele o encontrou numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou-os e cuidou deles, guardou-os como a menina dos olhos. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estendem as asas e, tomando-as, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor guiou o seu povo e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer o produto do campo, chupar o mel da rocha e azeite da pura pedra, da pedra dura. Alimentou-o com a coalhada de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Bazã e dos bodes com o seu melhor trigo. E vocês beberam o sangue das uvas e o vinho, mas Jesurum engordou deu coices. E vocês engordaram, engrossaram e estufaram. Ele abandonou a Deus. Ele o fez, desprezou rocha da sua salvação. Com deuses estranhos, eles provocaram ciúmes, com abominações o irritaram. Ofereceram sacrifícios aos demônios, não a Deus. Sacrificaram a deuses que não conhecem, novos deuses que vieram há pouco, diante dos quais os seus pais não tremeram. Não se lembraram da rocha que os gerou e se esqueceram do Deus que os fez nascer. O Senhor viu isso e os desprezou por causa da provocação que seus filhos e suas filhas. Ele disse, esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são uma geração perversa, filhos em que não há lealdade. Provocaram ciúmes em mim com aquilo que não é Deus. Com os seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, provocarei ciúmes neles com aqueles que não é povo. Com uma nação tola os despertarei a ira, porque um fogo se acendeu no meu furor e queimará até o mais profundo do inferno. Consumirá a terra e as suas colheitas, e incendiará os fundamentos dos montes. Amontoarei males sobre eles, esgotarei as minhas flechas contra eles. Consumidos serão pela fome, devorados pela febre e peste violenta. Contra eles enviarei animais selvagens e veneno de criaturas que se arrastam no pó. Do lado de fora a espada causará devastação, em casa o pavor tanto ao jovem como à virgem, tanto à criança de peito como ao homem de cabelos brancos. Eu disse que os espalharia por todos os cantos e que faria cessar a sua memória dentre os homens. Se eu não tivesse receado
a provocação do inimigo, para que os seus adversários não se iludam, para que não digam: a nossa mão prevaleceu e não foi o Senhor quem fez tudo isso, porque o meu povo é gente sem juízo e neles não há entendimento. Quem dera fossem eles sábios, então entenderiam isso e compreenderiam qual seria o seu fim. Como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazerem fugir 10.000, se a sua rocha não os tivesse vendido? E se o Senhor não os tivesse entregue? Porque a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos o atestam. Porque a vinha deles é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra, e as suas uvas são uvas de veneno, seus cachos são amargos. O vinho deles é veneno de serpentes e peçonha terrível de víboras. Não está indo guardado comigo, selado nos meus tesouros? A mim pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando o pé deles resvalar, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos, quando notar que o poder deles se foi e já não há nem escravo e nem livre. Então dirá: onde estão os seus deuses e a rocha em quem confiavam? Deuses que comiam a gordura de seus sacrifícios e bebiam o vinho das suas libações. Que eles se levantem e os ajudem, para que haja um esconderijo para vocês. Vejam agora que eu, sim, eu sou ele, e que não há nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna. Se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, a minha espada comerá carne e o sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Ó nações, louvem com o povo de Deus, porque o Senhor vingará o sangue de seus servos, tomará vingança aos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Moisés veio e falou todas as palavras desse cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué filho de Num. E quando Moisés acabou de falar todas essas palavras a todo o povo de Israel, disse-lhes: guardem o coração de todas essas palavras que hoje testifico entre vocês, para que ordenem os seus filhos que tratem de cumprir todas as palavras dessa lei, porque esta palavra não é para vocês coisa vã, pelo contrário, é a vida, e por esta palavra vocês prolongarão os dias na terra em que passarão pelo Jordão. Vocês vão entrar e da qual tomarão posse. E naquele mesmo dia o Senhor falou a Moisés dizendo: suba entre o monte de Abarim ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, em frente de Jericó, e veja a terra de Canaã, que dou como propriedade aos filhos de Israel. Você vai morrer no monte, a qual terá subido, e será reunido ao seu povo, como Arão, seu irmão, morreu no Monte Hor, e você foi reunido ao seu povo, porque vocês foram infiéis a mim, no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificaram no meio dos filhos de Israel, e por isso você verá a terra à sua frente, mas não entrará nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Deuteronômio 33. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Ele disse: o Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu de Seir. Resplandeceu desde o monte Parã, ele veio das miríades de santos, à sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas os povos, todos os teus santos estão na tua mão. Eles se colocarão aos seus pés e aprenderão das suas palavras. Moisés nos deu a lei, a herança da congregação de Jacó. O Senhor se tornou rei em Jesurum, quando se congregaram os chefes do povo com as tribos de Israel. Que Ruben viva e não morra, e que sejam poucos os seus homens, que não sejam poucos os seus homens. Isto é o que disse a Judá: ouve ao Senhor a voz de Judá, e faze com que voltem ao seu povo. Com suas mãos luta por ele e te ajuda contra os seus inimigos. De Levi disse: dá
ó Deus, o teu Tumim e o teu Urim, para o homem fidedigno, que tu provaste em Massá, com quem discutistes nas águas de Meribá, aquele que disse ao seu pai e à sua mãe, nunca os vi, e que não conheceu os seus irmãos e não estimou os seus filhos, pois guardou a sua palavra e observou a sua aliança. Ensina os teus juízos a Jacó, e a tua lei, ó Israel, oferece incenso às tuas narinas e holocaustos sobre o teu altar. Obedeça o seu poder ao Senhor e aceita as obras das suas mãos. Fere os lombos dos que levantam contra ele e odeiam, para que nunca mais se levantem. De Benjamim disse, ó amado do Senhor, habitará seguro com ele, todo o dia do Senhor o protegerá, e ele descansará nos seus braços. De José disse, bendita do Senhor seja a tua terra, que com o que é mais excelente dos céus, do orvalho e das profundezas, com o que é mais excelente daquilo que o sol amadurece e daquilo que os meses produzem, com o que é mais excelente nos montes antigos e mais excelente nas colinas eternas, com o que é mais excelente na terra e na sua plenitude, e da bondade daquele que apareceu e na sarça, que tudo isso venha sobre a cabeça de José, sobre a cabeça do príncipe entre os seus irmãos. Ele tem a imponência do primogênito de um touro e de seus chifres, são como os de um boi selvagem, com que ele rechaçará todos os povos até as extremidades da terra. Tais, pois, são as miríades de Efraim, e tais são os milhares de Manassés. De Zebulon disse, alegre-se Zebulon nas suas viagens, e você, Isacar, nas suas tendas. Os dois chamarão os povos ao monte, e ali oferecerão sacrifícios aceitáveis, porque sugam a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. De Gade disse, bendito aquele que expande o território de Gade. Como leoa ele fica à espreita e despedaça o braço do alto da cabeça. Ficou com a melhor parte, porque ali estava escondida a porção que cabe ao chefe. Ele veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. De Dan disse, Dan é um leãozinho que vem saltando de Bazã. De Naphtali disse, Naphtali receberá favores, e cheio de bênçãos o Senhor possuirá o lago e o sul. De Aser disse, bendito seja Aser entre os filhos de Jacó, que ele seja favorecido pelos seus irmãos e banhe em azeite os seus pés, sejam de ferro, de bronze os seus ferrolhos, e que a sua paz dure como os seus dias. Não há ninguém como Deus, ó Jesurum, ele cavalga sobre os céus para ajudar você com a sua alteza sobre as nuvens. O Deus eterno é a sua habitação, e por isso de você ele estenderá os braços eternos. Ele expulsou os inimigos de diante de você e disse, destrua-os. Israel, pois, habitará seguro, a fonte de Jacó habitará a sós, numa terra de cereal e de vinho, e os seus céus destilarão orvalho. Feliz é você, ó Israel, quem é como você? Povo salvo pelo Senhor, que é escudo, que o socorre e espalha a espada que lhe dá alteza. Assim, os seus inimigos se sujeitarão a você, e você pisará os seus altos. Deuteronômio 34. Então Moisés subiu da campina de Moabe ao Monte Nebo e ao alto do Monte Pisga, e está em frente a Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naphtali até a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe, a campina do vale de Jericó, as cidades das palmeiras até a região de Zoar. E o Senhor disse a Moisés, esta é a terra que sob juramento prometia a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo que a daria a descendência deles. Então, permitindo que você veja com os seus próprios olhos, mas você não entrará nela. E assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. E este o sepultou num vale, na terra de Moabe, diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe o lugar da sepultura. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas os seus olhos não se haviam enfraquecido, e ele não havia perdido o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés durante 30 dias, nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias de pranto do luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. E assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face.
Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que, por ordem do Senhor, ele fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e toda a sua terra. Nunca houve em quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo Israel. Amém? Acabamos por aqui, Deuteronômio 33, 34, e encerramos aqui essa fase, então, do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Agora nós vamos começar o Evangelho de Marcos no próximo capítulo. Não esquece de deixar o seu like. Deus abençoe ricamente.